Fala, gurus! Hoje o tópico do programa Na Lupa é o 10º controle do SIS, ou SIS-10, que trata das medidas de defesas contra malware. Tá. Bem, com o aumento contínuo do ransomware e diversos ataques, as defesas contra malware são mais críticas do que nunca em relação a essa parte de segurança cibernética. Qual é o foco desse controle, né? Esse controle foca em impedir ou controlar a execução, instalação, disseminação de aplicações, códigos, scripts maliciosos em ativos corporativos. Bom, obrigado a você que assiste o nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, dá aquele like padrão, se inscreve, compartilha e marca o sininho para receber as notificações de novos vídeos que a gente está lançando aqui. O seu like é muito importante para aumentar o nosso rating no YouTube e divulgação para cada vez mais pessoas assistirem as mesmas informações. Vem comigo! Por que esse controle é importante, né? Por que essas proteções contra malware são efetivamente e necessárias para dentro da sua empresa, né? No centro do controle do SIS-10 está o quê? A higiene básica de segurança, tá? Toda a parte de prevenção e detecção de ações de códigos maliciosos. Todos nós sabemos que devemos usar um anti-malware, que ele deve ser atualizado automaticamente, que deve ser gerenciado centralmente e em uma empresa, dentro da sua empresa, né, melhor dizendo, e que devemos tomar medidas extras, como desabilitar a execução automática e habilitar os recursos anti-exploração dessa aplicação do malware, né? A maior vantagem desse controle 10 é que o malware precisa de um ponto de entrada em sua empresa. E esse controle 10, ele atua na proteção desse ponto de entrada, para evitar que esse ponto de entrada seja explorado. É por isso que o anti-malware é crítico. É a última linha de defesa depois que outro controle possa ter falhado, né? Então, qualquer controle de conscientização, controle de perímetro possa ter falhado. O malware, às vezes classificado como vírus ou trójanos, é um aspecto perigoso das ameaças da internet. Eles podem ter várias finalidades, desde capturar credenciais, roubar dados, identificar outros alvos na rede e criptografar ou destruir os dados, tá? Malwares que são executáveis, no caso aí, eles estão fazendo uma ameaça que é normalmente chamada de ransomware. Malwares estão também em constante evolução, né, e adaptação, na medida em que variantes modernas aproveitam dessas técnicas de aprendizado de máquina. O malware normalmente entra numa empresa por meio de fragilidades ou vulnerabilidades em dispositivos de usuário final, anexo de e-mail, páginas da web, serviços de nuvem e dispositivos móveis e mídia removível. Tá? Geralmente, ele depende de um comportamento humano, inseguro, tá? Como clicar em links, abrir anexo, instalar software ou perfis novos, ou inserir unidades flash USB, Universal Serial Bus, o que é USB, tá? Quando você bota no seu computador. O malware moderno é projetado para também evitar ou enganar ou desabilitar as defesas que você eventualmente tenha implantado. E essas defesas contra malware devem ser capazes também de operar em ambiente dinâmico por meio de automação, atualização rápida e oportuna e integração com outros processos da organização, como a gestão de vulnerabilidades e o processo de resposta a incidentes. Tá? Eles devem ser implantados em todos os possíveis pontos de entrada e ativos corporativos. Para quê? Para detectar, impedir, tá? E impedir a propagação, né? E controlar a execução de software de código malicioso. A proteção eficaz contra malware inclui conjuntos tradicionais de prevenção e detecção de malware em endpoint, atuando para evitar que ele ocorra e descobrir que ele está ocorrendo.
Para garantir que a lista e as assinaturas de malware estejam atualizadas, as empresas podem receber atualizações automatizadas do fornecedor para enriquecer outros dados de vulnerabilidades ou ameaças. Essas ferramentas são melhor gerenciadas de forma centralizada para fornecer eficácia em toda a infraestrutura. Ser capaz de bloquear ou identificar o malware é apenas parte desse controle do SIS. Há também o foco na coleta centralizada de logs para fornecer o suporte a quê? A alertas, identificação e resposta de incidentes. Na medida em que atores mal intencionados continuam a desenvolver suas metodologias, muitos estão começando a adotar uma abordagem de Living Off the Land, ou LOTL, onde eles utilizam as próprias ferramentas das empresas para minimizar a probabilidade de serem pegos. Um ataque de LOTL é um ataque cibernético em que o invasor utiliza ferramentas e recursos do sistema que é o alvo, né, para executar uma ação mal intencionada. Essa abordagem se refere ao comportamento do atacante que usa o quê? Ferramentas ou recursos que já existem no ambiente de destino. Então, habilitar o log de acordo com as medidas de segurança no controle SIS-8 tornará significativamente mais fácil para a empresa acompanhar os eventos para entender o que aconteceu, o porquê aconteceu. Tá? Então vamos para as medidas de segurança. Existem 7 medidas de segurança e normalmente elas são ordenadas crescentemente do IG1 para o IG3, sendo 3 no IG1 e 4 no IG2. Não tem nenhuma no IG3. O que significa isso? Significa que a maioria dos controles devem ser implantados até por empresas que não possuem equipes tão maduras quanto uma empresa grande. Tá? Lembrando que o nível superior incorpora as medidas nos níveis anteriores. Elas estão referenciadas às 5 funções dos NIST, sendo a maioria delas no proteger, são 5, e 2 no detectar. Vamos a elas. 10.1. Implante e mantenha um software anti-malware em todos os ativos da empresa. Ou seja, precisa ter isso implantado. A função de segurança associada ao NIST é proteger. Isso pode parecer meio óbvio, né? Mas tudo sempre se esquece quando a gente sempre esquece da manutenção, melhor dizendo, após a instalação. Uma vez que você instala, esquece de manter isso atualizado. É tão importante manter o seu software anti-malware atualizado quanto implantá-lo em primeiro lugar. Ok? 10.2. Configure atualizações automáticas para arquivos de assinatura anti-malware em todos os ativos corporativos. Ou seja, a função de segurança associada é proteger e, embora às vezes pareça uma situação mais ideal verificar as atualizações antes de serem enviadas, verificar, as empresas que operam 24/7 precisam de uma resposta muito rápida e assim é muito importante que você traga essas atualizações das assinaturas de forma automática. É importante que você confie em seu fornecedor anti-malware e permita que os seus sistemas atualizem essas assinaturas o mais rápido possível. 10.3. Desative a funcionalidade de execução automática e reprodução automática para uma mídia removível que está dentro de um USB, num CD, ninguém usa mais, mas é importante a gente trazer isso à tona. A função de segurança para essa proteção é proteger, para essa medida é proteger, e é triste que a gente ainda perceba que isso ainda está presente em 2022, ou seja, mas desative essa execução automática e a reprodução automática dos dispositivos do seu endpoint, tá? Embora ainda existam outros riscos relacionados ao USB, esse é o grande risco que às vezes ainda é esquecido em novas instalações. O seu software de gestão aí de configurações pode ajudá-lo a gerenciar e monitorar essa configuração. Tá? 10.4. Configure o seu software anti-malware para verificar automaticamente a mídia removível, ou seja, não é apenas você instalar isso, mas para que ele verifique se a mídia possui um malware. Ou seja, a função de segurança associada é detectar, e do ponto de vista de segurança sempre faz sentido, né? O malware se espalha via USB, as pessoas ainda conectam as unidades USB e se você está numa conferência recebe ainda como brinde um USB. Tomem cuidado. Mantenha a sua empresa segura, fornecendo suporte
que todas as mídias, fornecendo suporte de verificação em todas as mídias removíveis quando elas forem conectadas no seu dispositivo. Tá? 10.5. Habilite os recursos anti-exploração em ativos de software corporativos, sempre que possível. Então, existe aí para Microsoft, para Windows ou para Apple, tem alguns recursos anti-exploração, como o Microsoft Data Execution Prevention, o Windows Defender Exploit Card, ou na Apple System Integrity Protection ou Gatekeeper, tá? Que funcionam com a função de anti-exploração. A função de segurança é proteger e o desenvolvimento desse tipo de mecanismo mudou o jogo para os defensores, mas sempre é usado deve ser sempre usado da melhor maneira possível, né? Certifique que esse software que impede ou reduz esse ataque esteja utilizado sempre que possível, tá? 10.6. Gerencie de forma centralizada o software anti-malware. Isso é meio óbvio, né? A função de segurança dele, associada, é proteger. E imagine que você está hoje em dia com equipe descentralizada, equipe remota, equipe que atua em vários locais. Então, você ter a função de forma centralizada realmente facilita a sua vida. Ou seja, não passa a ser não é um pesadelo administrativo, você trabalha de forma centralizada. Tá? E por último, né, 10.7, use um software de anti-malware baseado em comportamento. Se o software anti-malware baseado em assinatura tem que ser atualizado constantemente, o baseado em comportamento, ele instalado no seu endpoint, ele verifica o comportamento daquele malware, se ele está fazendo alguma coisa errada, ou seja, protegendo. A função do NIST é proteger. Então, o que a gente está querendo dizer é que as assinaturas vão até certo ponto, mas sempre haverá peças de malware que são desconhecidas e colocam a sua organização de risco, né? Então, essa execução baseada em comportamento garante o quê? Que mesmo que as suas assinaturas não estejam disponíveis, não estejam desatualizadas, a sua organização ainda vai ter uma chance contra o malware baseada analisando em comportamento. Tá legal? Como conclusão, eu gostaria de salientar que os malwares estão por aí e vão sempre estar presentes, tá? Mas, como falado anteriormente, eles precisam de um ponto de entrada para se instalarem e começarem a executar dentro dos ativos, tá? A ideia aqui é que muitas vezes os usuários vão cometer erros e permitir que eles entrem no seu ambiente. Como eu sempre falo, você configura um roteador, um firewall, mas você não configura a cabeça de uma pessoa, tá? Você orienta. Então, esses conjuntos de medidas do controle 10 aplicam uma ação preventiva e detectiva para barrar a entrada desses malwares, seja via links maliciosos oriundos de phishing ou via USB. Repito que nós humanos somos o elo mais fraco da segurança, pois envolvem nossas ações em clicar ou aceitar solicitações maliciosas. Links maliciosos trazem malwares, tá? Bem, se você tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, escreva aqui nos comentários para a gente interagir, para a gente entender um pouquinho melhor e discutir como implantar proteções anti-malware. Obrigado a você que assiste o nosso canal e você também que gosta do nosso conteúdo, dá aquele like padrão, se inscreve, compartilhe e marque o sininho para ser notificado. É muito importante para aumentarmos o nosso nível de rating no YouTube e aumentar, consequentemente, a divulgação para mais pessoas, ok? Até a próxima!